E hoje a gente vai falar, agora mesmo, vamos falar de um assunto bem bacana, que é o vínculo, né, entre os pais e os filhos, nessa convivência familiar. Como que está aí na sua casa? Bom, falar dessa conversa, querer entender o jovem, querer entender os pais, essa relação que é tão difícil, muitas vezes é desafiadora, porque você vai aprender, né? E como essa convivência pode se dar. O exemplo de um diálogo aberto, estabelecido aí pelos pais, que forma a base para o desenvolvimento do caráter de cada um, da inteligência emocional, da personalidade dos seus filhos também, né? Por isso eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga, especialista em relacionamentos, a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber também. Conta para nós, né, como a relação diária, né, a relação de todos os dias ali entre pais e filhos, né, influencia na formação da identidade e da personalidade dos filhos. A relação diária, né, entre o pai e o filho, ela é muito importante porque ela molda a personalidade, né? E muito mais do que o que a gente fala para os nossos filhos, o que a gente mostra nas nossas atitudes é o que os filhos vão absorver. Né? Então, nessa convivência, os filhos eles estão mais vendo o que a gente faz do que ouvindo o que a gente fala. Entendi, porque, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui, então os pais que ficam, tá vendo, eu vi na televisão que precisa separar o lixo, né? Exato. Agora, se ele não separa, isso é mais visto, é isso? É porque os filhos eles vão ouvir o que o pai está falando, mas eles não vão ver os pais fazendo isso na prática. Agora, a partir do momento que os pais estão realmente executando essa separação, os filhos automaticamente vão começar a reproduzir. Porque o exemplo, ele ensina muito mais do que o falar, né? Sim. E é claro, a gente precisa entender que todo mundo é humano, né? Sim. E acho que não é porque pai e mãe que sabe tudo, que é perfeito, Exatamente. que tem todas as respostas, né? Vamos olhar também para esses pais que têm essa certa dificuldade. Claro. Como que os pais podem lidar com as próprias dificuldades para que os exemplos dentro de casa sejam os melhores? Eu acho que é o próprio autodesenvolvimento, né? A gente reconhecer a nossa humanidade. A gente entender que apesar da gente estar ali, né, na função de mãe, de pai, a gente também é ser humano, a gente também erra, a gente também precisa aprender a olhar para as nossas sombras, né, e tomar consciência do que a gente às vezes tem de dificuldade e principalmente com os filhos adolescentes, quando você tem essa honestidade com você, os filhos percebem que os pais não estão naquela postura de donos da verdade. Perfeito, né? Muito bom. Eles estão ouvindo, né, os filhos também, entendendo, porque a gente aprende, quando a gente está criando um filho, a gente aprende com eles também, aprende, né, Dani? Aprende muito, né? Aprende muito. Eu sempre falo aqui, porque tem a ideia que filho aprende com pai e mãe. Não é, né? Pai e mãe que aprende muito Exatamente. mais com os filhos também, né, Jéssica? Sim. Jéssica, exemplos, né? Pai diz assim, pai e mãe não pode sofrer perto de filho. Isso é verdade? Olha, a gente sabe que dependendo da idade que a criança tem, ela não tem maturidade emocional para entender o que está acontecendo. Quando a criança é muito nova, ela tende a achar que é tudo culpa dela. Então, dependendo ali da fase que a criança está, é bom você ter um pouco, né, de cautela, né, nesse quesito. Né? Quando a criança, né, já está ali numa adolescência mais jovem, que já entende um pouco mais, que já tem um pouco mais de entendimento das coisas, aí às vezes esse lado, né, do pai e a mãe tá sofrendo por alguma coisa, dá para ter um diálogo, dá para você explicar, dá para o filho entender que aquilo ali não é com ele. Né? É algo que está acontecendo na vida do pai, da mãe e que é fora, não é dentro ali da relação deles. Então, por exemplo, um pai que está sofrendo e a mãe ali, né, ou o pai no caso, esteja sofrendo ali por uma demissão no trabalho, por exemplo, né? Isso pode ser colocado para os filhos e de que maneira? De uma maneira, né, bem honesta, né? Às vezes explicar dentro da capacidade que aquela criança tem de entender aquela situação. Né? Porque também não adianta chegar para a criança e falar escancaradamente tudo e a criança às vezes não tem maturidade para administrar aquele tanto de informação. O quanto não contar para a criança, para o jovem, para o adolescente, não contar, esconder as dores, o sofrimento pode influenciar na vida adulta?
pode influenciar, eu acredito, muito no sentido dos filhos criar uma idealização de que o sofrimento não existe. Boa. Né? E aí, quando eles estão na vida adulta e eles começam a enfrentar os próprios desafios, isso pode ser algo muito arrebatador, porque eles não entendem que o sofrimento faz parte. É porque eu tô perguntando isso porque muita mãe fala: eu não sofro na frente do meu filho, né? Porque ele é adolescente, ele pode ficar revoltado, né? Não posso falar que eu tô tendo essa dificuldade no meu casamento, eu não posso falar que a gente não tem dinheiro. Isso influencia, então, na vida adulta do jovem. O problema é que tem muita coisa que não é dito, mas é percebido, né? Então, aí os pais omitem isso dos filhos, mas os filhos estão percebendo esse clima estranho, né? Problemático que está dentro do núcleo familiar. Por isso que o diálogo, ele é muito importante nisso, porque você deixa claro o que está acontecendo. Mas sempre assim, é importante ir na medida que você percebe que teu filho dá conta de receber aquilo. Né? E de que maneira a presença dos pais, né, a presença ativa assim, dos pais na rotina dos filhos gera um ambiente de segurança e bem-estar? Quais são os benefícios? Eu acredito que o maior benefício deles é os filhos saberem que eles são importantes, que eles estão incluídos na vida daquele pai, daquela mãe, né? Eles estão ali sendo eles estão fazendo muita questão de estar na presença daqueles filhos. Óbvio que a nossa rotina é corrida, tem trabalho, tem compromissos, mas sempre que você consegue estar junto com os seus filhos, você consegue construir um vínculo fortalecido, onde o filho ele está o tempo inteiro tendo acesso a você para compartilhar, para poder falar o que está acontecendo com ele, as dúvidas que ele está tendo. E como os pais podem lidar, Jéssica, né, com perfis assim de filhos que, por exemplo, que é muito comum. Meu filho fica muito dentro do quarto, fica muito difícil, eu tento conversar com ele, os pais tentam diálogo de tudo quanto é tipo, né? Principalmente com os adolescentes. E tem uma dificuldade muito grande nessa relação. Como que você nos orienta, né? E como isso pode influenciar na autoestima também e na capacidade dos filhos lidarem com os desafios quando eles vão conversar? Eu acredito que uma forma de você trabalhar isso é você criar um ambiente onde a criança ela venha para você para fazer alguma coisa que ela também gosta, porque ela vai sentir essa motivação. E você tendo momentos ali junto com o filho, que o filho ele compartilha com você, ele troca com você e é um momento gostoso, ele vai ter essa referência para vir mais vezes. Mas às vezes, por exemplo, os filhos ficam muito no quarto, ficam muito no universo deles, e quando os pais arrancam, eles arrancam à força. E aí não é agradável, né? Não é um momento gostoso. Então fica uma experiência negativa. Ah, tá. Né? Então o adolescente não vai... ele não vai ser agradável para ele. Não vai ser agradável. Ninguém quer ir à força, Exatamente. né? Para lugar nenhum, para nenhum tipo de experiência, Exato. né, Jéssica? Então, o filho gosta, por exemplo, de videogame, vai lá, joga uma partida com ele. Né? Ele gosta de assistir uma série, combina de assistir uma série junto, assistir um filme, maratonar. Né? Você traz ele para perto de você de uma forma legal, de uma forma gostosa. Então, ele vai querer vir mais vezes. Sem dúvida. E quais práticas assim que os pais também podem adotar nos conflitos? Né? Você deu a ideia aí para um convite, para um tempo de qualidade, mas e para os conflitos, né? É tão difícil. Vou dar um exemplo aqui de um conflito, né? Às vezes o pai, a mãe é muito protetora do filho, né? E o pai tá ali interferindo, mostrando algo que não esteja legal. É um conflito bem desafiador, né? Como que pode acontecer aí? Diálogo. Acho que o caminho que resolve todos os conflitos é o diálogo. Se, às vezes, o casal não está conseguindo falar a mesma língua, buscar ajuda, buscar orientação, né? Buscar acolhimento também. Às vezes, que a visão de fora, ela tem uma amplitude diferente de quando a gente está dentro, envolvido. Sim, isso daí faz toda a diferença, né? Sim. O diálogo, a paciência, perseverança. Mas é todo dia que eu tenho que ter diálogo? Todo dia. Todo né? dia. Jéssica, obrigada, eu viu? Eu que agradeço, por ter viu? esse momento aqui com a gente. Eu Muito que agradeço bom te pela receber. oportunidade. Obrigada, viu?